Paz, senhores irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E nós vamos ler nesta noite os versículos de número 20 e 21. No último culto com a família, nós falamos sobre os princípios de Deus para o relacionamento entre o marido e a esposa. E hoje nós vamos falar sobre os princípios de Deus para o relacionamento entre pais e filhos. Versículo 20 e 21 do capítulo 3 da carta de Paulo aos crentes de Colosso nos diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Tome o assento. Nós sabemos que o ser humano, a raça humana, ela tem algumas necessidades. O ser humano, os seres humanos, eles têm algumas necessidades, e dentre estas necessidades que os seres humanos têm, uma delas é a de se relacionar. O ser humano tem necessidade de se relacionar uns com os outros. E dentro desta necessidade, nós falamos sobre o relacionamento marido e mulher no último culto. E vemos que Deus, ele estabelece princípios normativos que são encontrados nas Santas Escrituras para este relacionamento. Como todo relacionamento, o relacionamento marido e mulher, ele também traz consigo algumas dificuldades, alguns desentendimentos, alguns momentos difíceis, como todo relacionamento entre seres humanos. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu caráter, cada um com características pessoais. E então, Deus, ele estabelece regras fundamentadas nas Santas Escrituras que irão gerir este relacionamento entre marido e mulher. De igual modo, o relacionamento entre pais e filhos, ele também anda por uma linha de regras normativas. Para quê? Para que seja um relacionamento bom. O que mais nós vemos nos dias atuais são pais e filhos que no seio da família não têm um bom relacionamento. Nós encontramos hoje no nosso dia a dia muitas famílias que sofrem deste mal, que sofrem deste problema, o problema de relacionamento. A Bíblia, o próprio Cristo, disse que este seria um dos sinais que apontariam para a vinda iminente do Senhor nos ares,
para buscar o seu povo, ele disse que haveriam discórdias entre filhos e pais. O que nós estamos vendo hoje, em muitos lugares, são pais tirando a vida de filhos, são filhos tirando a vida dos pais. E infelizmente, estas dificuldades no relacionamento entre pais e filhos estão adentrando as portas da igreja, as portas da igreja de Cristo. Por quê? Porque somos seres humanos e muitas vezes nós, pais, erramos quando pensamos que os nossos filhos precisam ser e precisam pensar obrigatoriamente como nós pensamos. E nós, pais, muitas vezes, nos esquecemos que um dia fomos jovens e que tivemos os nossos rompantes e as nossas dificuldades no relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe. Por quê? Porque muitas vezes queríamos impor aos nossos pais as nossas vontades. E então vem Paulo escrevendo aos crentes em Colosso e colocando, estabelecendo um padrão para este relacionamento, estabelecendo regras normativas para este relacionamento. Ora, irmãos, nós estamos em um país aonde trabalha-se demais, aonde faz-se muitas horas extras, muitas horas de zangueô, e a grande dificuldade que se encontra no seio das famílias hoje é o diálogo. Não há diálogo, ou quando há, ele é muito superficial. É um diálogo que não se estende por horas, mas se resume em transmissão de regras e não em um relacionamento pai-filho, o menino com o pai, a menina com a mãe, o menino com a mãe, a menina com o pai. E então os relacionamentos hoje resumem-se simplesmente em transmissão de regras, de ordenanças. Pode isso, não pode aquilo, você não faz, você faz, você vai, você não vai. Mas espera aí, o relacionamento pai e filho não se resume a isso. Quanto tempo você passa conversando com seus filhos? Quanto tempo? E nós pensamos, e tem muito pai que diz: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para sentar e ficar conversando. Eu não tenho tempo para perder, para sentar e conversar. Ei, tudo aquilo que você direciona para a sua família não é perda, é investimento. Nós achamos que o nosso papel como pai e mãe é só trabalhar e dar dinheiro aos filhos e supri-los das necessidades materiais. Não, o filho quer a companhia do pai e da mãe. O filho quer sentar com o pai e com a mãe. Sabe por que é que tem muito filho hoje, na idade dos que nós temos aqui, que fazem artes e que a gente fica de cabelo em pé? Os que têm cabelo ficam de cabelo em pé, porque eu não tenho, fica de cabelo em pé com o que os filhos fazem. Nada mais é do que um escape que eles encontram para chamar a atenção dos pais, trazer a
já tentaram de todas as maneiras. E não conseguiram chamar a atenção dos pais. E então o que eles fazem? Eles vão fazer alguma coisa. E dentro deste fazer alguma coisa, eles muitas vezes metem os pés pelas mãos e fazem coisas erradas. E aí atraem a atenção do pai e da mãe. Irmãos, nós precisamos entender que o bom relacionamento começa dentro da nossa casa. Tem marido que não conversa com a esposa. Tem filho que não conversa com o pai. Tem pai que não conversa com o filho. Como é que vai ter bom relacionamento dentro da igreja? A igreja é constituída de família. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja começa dentro da sua casa. Aqui é só uma extensão. Tem gente que pensa diferente. E eu respeito quem pensa diferente, porém, nós aprendemos que em primeiro lugar, Deus. Segundo, a minha família. Depois a igreja. Mas quando a gente inverte valores, nós sofremos consequências. Tanto dentro da nossa casa como fora dela. Se o relacionamento dentro de casa não estiver bom, dentro da igreja não estará bom. Ele será simplesmente uma aparência de que está bom. Se lá dentro da casa não estiver tudo bem, na igreja ou aonde quer que você vá, também não estará bem. Mas vamos observar dentro do texto que lemos, alguns princípios de Deus para o bom relacionamento entre pais e filhos. Veja o versículo 20. Vai nos dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A tradução da Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, ela traz essa ideia de uma forma mais clara para o nosso entendimento. Ela diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Irmãos, qual é o princípio que Deus estabeleceu para o bom relacionamento entre criatura e Criador? Obediência. Obediência. Por que é que Adão e Eva pecaram? Porque desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Então, todas as vezes que eu infrinjo princípios bíblicos e princípios divinos, eu tenho um problema. Então, quando Adão e Eva desobedeceram, então toda a raça humana sofreu a consequência com eles. Eles sofreram e toda a raça humana sofre. Porque é que Deus, quando depois da morte de Moisés, e ele fala com Josué, ele dá a Josué a ordem de quê? De observar conforme tudo o que na lei do Senhor estava escrito. Mas não só observar, mas ele também disse para Josué que a prática daquilo que estava registrado nas Escrituras garantiria a Josué prosperidade em tudo o que ele fosse fazer. De modo que nós entendemos que quando há a quebra de um princípio, a transgressão do princípio
princípio. E de que princípio nós estamos falando aqui? Da obediência. Quando há a quebra, a transgressão do princípio da obediência, nos sobrevém consequências. O pai dá uma ordem ao filho. O pai estabelece regras para a condução do lar. E essas regras, quando são infringidas, trazem o quê? Consequências. Pai não repreende filho de graça. Pai não dá umas boas varadas no filho de graça. Pai não impõe algum tipo de castigo ou reprimenda ao seu filho de graça, se ele não cometer nenhum erro, se ele não cometer nenhum deslize. Porque se não há nenhuma transgressão, não há necessidade de repreensão. Aí eu vejo Paulo dizendo aos filhos que eles deveriam ser obedientes aos pais, porque a obediência agrada a Deus. E quando eu olho para o versículo 20, eu encontro 3 características dessa obediência. Veja, Paulo diz: filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Ela é uma ordem. Então, a obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. É um mandamento. Quando nós vemos Deus transmitindo as leis, os 10 mandamentos a Moisés, um dos mandamentos era que os filhos deveriam obedecer aos pais, e é o primeiro mandamento com promessa: obedecei aos vossos pais, para quê? Para que se prolonguem os vossos dias sobre a terra. Ordem, mandamento. De modo que filho que não obedece pai e mãe está transgredindo o mandamento. E quando transgredimos mandamentos, princípios bíblicos, ordenanças divinas, a consequência vem sobre as nossas vidas. Nós sofremos. E por que nós sofremos? Simplesmente porque desobedecemos os pais? Não, porque a Bíblia diz que toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Certo? Então olha aqui para mim. Se toda autoridade foi constituída por Deus, logo, rejeitar a autoridade é rejeitar o próprio Deus. Aí olha para mim, o pai e a mãe é autoridade dentro de casa. E quando o filho rejeita a autoridade dos pais, ele está rejeitando a autoridade do próprio Deus. E isso traz consequências. Por que é que tem muito filho que sofre hoje? Porque foi desobediente aos pais. Na nossa caminhada, pastoreando igreja, nós já nos deparamos com muitas situações. Nos deparamos com situações de pessoas dizerem assim: pastor, eu me arrependo de não ter ouvido os conselhos da minha mãe. Nós que trabalhamos muito com família, quantas vezes
Nós ouvimos moças dizerem: pastor, eu me arrependo de não ter ouvido os conselhos da minha mãe, quando ela disse para eu não casar com fulano. Quando existe a quebra de princípio, pode ter certeza que haverá consequência. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia nos ensina que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se a colheita hoje na tua vida não está sendo lá grande coisa, não olhe para o presente e reclame dele. Olhe para o passado e veja o que você plantou. Porque o que você plantou, hoje você colhe. Queridos, é uma lei irrevogável. É uma lei irrevogável. Ela vem desde o Éden. Planta e colhe. Deus diz para Adão e Eva: não coma, porque no dia em que você comer, certamente você morre. Aí Paulo vem e diz que por causa da transgressão de um homem, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo, veio a morte. O pecado trouxe a consequência, e a consequência é a morte. Morte fala de separação. E quando falamos de morte, falamos em dois pontos, em duas visões: morte física e morte espiritual. A morte espiritual separa o homem de Deus, e esta lei, ela será o que vai reger a igreja até o último dia. E sabe o que é mais difícil? Sabe o que vai ser mais duro? É o evangelho ser pregado hoje, a salvação ser anunciada hoje, os princípios de Deus serem anunciados hoje, e nós rejeitarmos estes princípios. O que vai acontecer? Sofreremos a consequência. E qual é a dura consequência para a desobediência da humanidade? A separação eterna de Deus. Porque uma vez que a porta se fechar, não vai dar para entrar mais. Foi lido hoje que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Isso é mentira. Só existe um caminho que nos conduz a Deus, e o caminho é Cristo. Aí você vai dizer: pastor, mas Jesus não está mais hoje aqui. Está. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está na pessoa bendita do Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você, que nos rege, que nos orienta. E ele está também nas santas escrituras. Quando lemos ela, encontramos a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Mas veja, qual é a segunda característica desta obediência? Aí no versículo 20. Ela não só é imperativa, como ela também é abrangente. Paulo escreve e diz: filhos,
obedecei aos vossos pais. É em tudo, não é só em algumas partes. O que é que nós encontramos hoje em muitos jovens, adolescentes, crianças, muitos filhos? Que eles obedecem enquanto lhes é conveniente, enquanto lhes agrada. E aí o que é que nós vemos hoje em muitos lares? Pais que não corrigem seus filhos. Você tem a sua maneira de corrigir o seu filho. Cada pai e mãe tem a sua maneira de corrigir seus filhos. O que não pode é deixar de corrigir quando há transgressão. Por quê? Porque senão cresce achando que tudo vai ser assim. Aí quando encontra alguém em algum lugar que o repreende, o mundo desaba, porque nunca foi repreendido. Existem pais que pensam que estão fazendo bem aos filhos em não corrigi-los, em não lhes impor limites. Você não sabe o mal, o prejuízo que você está causando para a vida do seu filho e da sua filha. Eles precisam entender que existe limite. E que o transgredir os limites traz consigo consequências. Em todas as áreas da nossa vida é assim. Nós encontramos nas autoestradas por aqui a placa de 80 km por hora. Quando nós transgredimos o que a placa está nos dizendo, e encontramos ali uma câmera que pega a gente em flagrante, o que acontece? Você sofre a consequência. E qual é a consequência? Multa. Em alguns casos, perde a habilitação. Mas sabe qual que é o grande problema hoje? É que tem muito pai e mãe que tem menos autoridade do que uma placa de trânsito. É forte, mas é a realidade. Porque tem filho que pinta o 7 na presença e na ausência do pai. Mas quando você encontra uma placa na autoestrada dizendo que a velocidade é tanto, você automaticamente já diminui, você tem medo, você se preocupa. Mas existem lares que a presença paterna e materna não coloca temor nos filhos. O filho continua. Por quê? Porque sabe que não existe punição. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode fazer e falar e andar do jeito que quiser. Não tem transgressão. A transgressão não gera para ele consequência. E o grande problema nós encontramos na sociedade hoje. Encontramos o resultado disso na sociedade hoje. Quantas moças com 14, 15 anos que já são mães. E o pai abandonou. Quantos adolescentes de 12, 13, 14 anos que estão encarcerados, presos. Alguma coisa aconteceu nesse caminho. Não, ele nasceu assim. Ele não nasceu assim. Porque quando Deus formou o homem, ele olhou e viu, e Deus disse que era bom. Deus não criou o ser humano ruim. A presença do pecado tornou o homem mau.
Agora, quando nós entregamos a vida para Jesus, precisa haver um novo nascimento. Uma mudança. E agora as leis, os princípios que regem essa nova vida estão na palavra de Deus. Aí quando eu tiro a palavra de Deus de dentro da minha casa, a consequência vem. Quando eu tiro Deus de dentro da minha casa, a consequência vem. Aí você vai dizer, pastor, eu estou na igreja todo dia. Estou aqui, pastor, quarta, sábado, domingo. Como eu tirei Deus da minha casa? Tirou. Porque você não lê Bíblia na sua casa, você não ora na sua casa, você não ensina a Bíblia para os seus filhos na sua casa, os seus filhos fazem o que querem e você não estabelece princípios normativos dentro da sua casa, ou seja, como nós costumamos dizer num português bem vulgarizado, virou casa da mãe Joana. Faz o que quer. Filho que obedece ao pai só uma parte. E a Bíblia diz, em tudo. Em tudo. Havia uma moça muito crente, e que ela queria se casar, e o pai, pastor, disse a ela, minha filha, não case com esse moço. E ela disse, não pai, vou casar. Minha filha, esse moço não é crente, você está errada. Você crente não pode casar com quem não é crente. Não pode namorar com quem não é crente. E aí ela começou a fazer um pouco de jogo duro com o rapaz foi para a igreja, aceitou Jesus. Se batizou. E aí então ela disse, pai, agora eu posso namorar, ele é crente. O pai disse, não case com esse rapaz. O pai foi até o último dia. E ela casou com o rapaz. Quando ela casou, que chegou em casa, depois da festa, tudo, foi para casa. Em cima da mesa de centro, na sala, tinha uma garrafa de uísque, um revólver na mesa, e ele disse a ela, a partir de hoje, esqueça igreja, você não vai mais, você faz o que eu mando, ou eu te mato. Se ela tivesse ouvido os conselhos do pai, ela não teria sofrido esse tipo de situação. Então, filhos queridos, aprendam a obedecer. Ah, mas é porque a vontade do meu pai me contraria. É porque a sua não é boa. É porque a sua não é a melhor. Eu disse esses dias para o meu filho sentado na mesa, estávamos jantando, e eu disse a ele, sabe qual é a grande dificuldade dos crentes hoje? Não é escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Porque escolher entre o bom e o ruim é fácil. Você sabe que aquilo é ruim, você não vai fazer. Você vai procurar fazer o que é bom. O grande problema e a grande dificuldade que se encontra hoje, a grande dificuldade que nós temos hoje, é de escolher
entre o bom e o melhor. Porque existem coisas que são boas, mas não é o melhor. Quando vem da parte de Deus para a minha vida, aos meus olhos, em primeira instância, pode não ser bom, mas com certeza será o melhor. Agora, quando eu quero impor as minhas vontades, aquilo pode ser bom para mim, mas com certeza não será o melhor, principalmente se transgredir o que a Bíblia ensina. Então a grande dificuldade hoje é escolher entre o que é bom e o que é melhor. Existem coisas que são boas, mas existem coisas que são melhores do que aquelas que eu quero fazer, que para mim são boas. E então, os filhos obedecem só num pedaço. Mas a Bíblia nos ensina que a obediência dos filhos aos pais, ela é não só imperativa, mas ela é também abrangente. Mas ela também possui uma terceira característica, e que nós encontramos na palavra do Senhor. Ela não só é imperativa e abrangente, como ela é agradável a Deus. Paulo diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É bom diante de Deus. Alegra o coração de Deus. Se o filho ou a filha, os filhos, não obedecem os pais, eles não serão obedientes a ninguém. Você pode observar que toda criança, todo jovem, todo adolescente que é rebelde em casa com os pais, ele é rebelde na igreja, com os obreiros da igreja, com a liderança da igreja, não respeita ninguém, não obedece a ninguém, porque isso vem de dentro de casa. Não respeita pai e mãe, não obedece pai e mãe. O primeiro lugar que você mede a obediência é dentro de casa. Se ela não existe em casa, ela não existe fora. Eu falo isso de uma forma muito recorrente, e eu uso o exemplo nosso. Eu vou falar depois, tá? Nosso. No nosso convívio. Nós temos que ser obedientes a quem exerce autoridade sobre nós. E dentro da fábrica existem lideranças. Automaticamente nós temos que ser obedientes àqueles que exercem liderança sobre as nossas vidas na fábrica. Ele manda fazer o trabalho que você precisa fazer. Se a ordem é chegar em determinado horário, você precisa chegar. Se a produção é tanto, você precisa produzir. A fábrica não paga o salário para você ficar lá à toa, mexendo no celular e conversando. Você está lá para trabalhar. E todo funcionário, quando entra, ele assina um contrato, não é? Dizendo que ele está ciente com as normas da empresa e da empreiteira que está contratando, de modo que transgredir o que está em contrato dá àquele que o contrata a liberdade de demiti-lo. Certo? Aí o que é que a gente faz? O que é que muitos que estão nas fábricas hoje fazem? A obediência, ela vai enquanto o líder estiver me olhando.
se ele não estiver me olhando, não existe obediência. Sabe o que é isso? É uma falsa obediência. Você não é obediente. Você pensa que é obediente. Está enganando a você mesmo com essa falsa obediência. A obediência não é limitada, ela é abrangente. Ela é uma ordenança. E ela agrada a Deus. Mas vamos para o versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nós falamos sobre a obediência dos filhos aos pais, mas agora nós vamos falar sobre a comunicação dos pais com os filhos. Eu sei que você trabalha muito. Todo mundo trabalha muito. E nós, principalmente aqui no Japão, sofremos do que chamamos de deficiência na comunicação. A gente muitas vezes se comunica, mas não se faz entender. Fala, mas não é compreendido. E isso acontece dentro de casa. Olha só. O texto lido é uma exortação aos pais a que eles não irritem os filhos. Mas quando é que essa irritação acontece? Quando é que isso acontece? Quando não há coerência nos pais. Ou seja, eles falam uma coisa, mas vivem outra. Eles dizem aos filhos: vocês não podem mentir, mas mentem. Aí o filho diz: mas pai, você não disse que não pode mentir? Sim, não pode. Mas por que o senhor está mentindo? A gente já viveu algumas situações. Do filho externar o que é falado dentro de casa. E aí, quando isso acontece, você vê aonde está a raiz do problema de muitas famílias. Papai disse que tem que obedecer. Mas papai volta da igreja dizendo que não vai obedecer coisa nenhuma do que foi falado. Incoerência. Você pensa que está fazendo bem para o seu filho? Tá não. Você pensa que ele não vê o que você está, a maneira que você está vivendo dentro da sua casa? Ele está vendo. Você pensa que o seu comportamento está passando diante dos olhos do seu filho? Ele está ignorando isso? Não, ele está te observando. Ele só não está falando nada. Ela só não está falando nada, mas ela está te vendo. Ele está te vendo. Quando é que isso acontece? Quando não há regras claras dentro de casa. Ou seja, os filhos são, num momento, elogiados por alguma coisa que fizeram, e no outro momento, disciplinados pela mesma
Tem pai que elogia o filho pela sua perspicácia em um determinado momento, mas aí depois o filho usa daquele mesmo artifício numa outra situação, e aí o pai vai e chama atenção. Você precisa ser coerente. O filho diz, mas até ontem podia isso, e hoje já não pode mais. Até ontem estava bom isso, hoje já não está mais. E aí as regras da casa não são claras. Toda casa precisa ter regra. Casa que não tem regra é bagunça. O que fez a construção da Torre de Babel cessar, o projeto falir? A desorganização, não falavam mais a mesma língua. Quando não se fala mais a mesma língua, existe então confusão. E quando se há confusão, a organização passou distante. É assim em muitas casas. Uma verdadeira Babel. O pai fala que não pode. A mãe diz que pode. O pai diz que não vai fazer. Aí a mãe diz que vai fazer. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina? Sabe o que é isso? Isso chama-se anomalia. Por quê? Porque um corpo com duas cabeças. Uma coisa está errada. Eu tenho o costume em casa de dizer aos meus filhos, porque eles são espertos, eles não são bobos. Quem pensa que criança é boba, é mais boba do que a criança. Aí minha esposa, o Gustavo, pede algo a ela, ela diz, não pode. Aí o que ele faz? O pai não está perto, corre para o pai. Pai, assim, o que a mãe diz? Porque, assim como eles não são bobos, nós também não somos surdos. Eu já escutei. O que a mãe disse? A mãe disse isso e isso. Então aí acabou. Mais nada. A mãe falou. Então e acabou. E vice-versa. Quando o pai determina algo, o filho corre para a mãe não pode mudar o que o pai disse, porque vai haver bagunça. Aí o filho sabe o que vai fazer. Numa próxima, vou para a mãe, porque eu vou para o pai diz que não. Eu vou para a mãe vai dizer que sim. Estou no lucro. Não. Isso está errado. E isso irrita. Traz irritação aos filhos. Que mais? Quando é que essa irritação acontece? Quando não existe diálogo. Não senta com os filhos para conversar. Não tem um momento com os filhos. Quarto, quando há injustiça ou excesso de severidade. Quando não age com equilíbrio, com justiça. O filho fez algo bom. Elogie. Agora,
Existem casas que é mais apertado do que quartel-general. Aí você vai dizer, pastor, o senhor é rígido, seus filhos devem não. Eu já estou ensinando a eles que tudo que se planta, colhe. Quando há necessidade de umas varadas, eu digo o porquê vai apanhar. Não é simplesmente chegar batendo. Você vai apanhar. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Papai não disse que não é para fazer? Disse. Por que fez? Transgrediu. Desobedeceu. Então tem consequência. Precisa. Amanhã ele vai pensar 2 vezes para desobedecer. Porque ele sabe que a desobediência traz consequência. Precisa se conversar. Quando é que existe essa irritação? Quando os pais não têm tempo para ouvir os filhos, para orientá-los, para ajudá-los. E deixa eu dizer uma coisa, quando não há orientação dentro de casa, eles vão buscar lá no mundo. E a orientação lá de fora não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Precisamos investir tempo com as nossas famílias, com os nossos filhos. Conversar. O filho precisa olhar para o pai e para a mãe e não ver ditadores dentro de casa. Generais, mas ver amigos. Tem pai que não brinca com o filho. É só ali, aquela expressão fechada, aquela coisa séria. Não tem brincadeira dentro de casa. Não brinca comigo não, rapaz. O relacionamento entre pais e filhos precisa ser um relacionamento de amizade. O melhor amigo do seu filho, o melhor amigo da sua filha não tem que ser um colega da escola. Tem que ser o pai e a mãe dentro de casa. Eles precisam encontrar este ponto de apoio dentro de casa e não lá fora. Quando eles encontram lá fora, é porque alguma coisa dentro de casa não está funcionando bem. Vai para o mundo, buscar no mundo, algo está errado. Quando os filhos não têm segurança para conversar com o pai, abrir o coração, é porque alguma coisa está errada dentro de casa. A impressão que está sendo transmitida para os filhos não está passando para eles segurança. Está colocando medo. E o filho não tem que obedecer o pai e a mãe por medo, mas tem que respeitá-los. Precisa obedecer o pai e a mãe, porque sabe que isso, acima de tudo, agradará ao Senhor. Esse aqui é bom. Sexto, quando é que isso gera irritação? Quando os pais comparam um filho com o outro. Tem 2, tem 3. E aí tem pai que cai no erro de ter os seus preferidos. Isso é uma desgraça dentro de casa. Foi a raiz do problema na casa de José. A Bíblia diz
que o pai de José, Jacó, amava José mais do que a seus irmãos. Aí eu já vi pregador dizer que Jacó não amava os outros. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jacó amava José mais do que aos outros, mas não diz que Jacó não amava os outros. A Bíblia diz por que razão? Porque ele era filho da sua velhice. A Bíblia diz que ele era obediente e trazia má notícia dos irmãos. Aí José era o queridinho do papai. O que aconteceu? Sofreu. Isaac e Rebeca tinham os seus preferidos. O que aconteceu? Contenda, divisão dentro do lar. Nunca faça isso. Você tem 2, tem 3, você pode ter 10. O problema é seu. Eu só tenho 2, para mim tá bom. Mas você precisa entender que todos devem ser tratados com igualdade. Você não deve amar um mais do que o outro. Ah, fulano é o preferido. Ah, fulano é a preferida. Ah, fulano é o mais inteligente. Ah, ciclano é o mais top, o outro não. Saíram do mesmo lugar. Precisam ser amados e tratados da mesma maneira. Você vai ter um filho que às vezes pode ser mais obediente do que o outro. Aí a gente tem a tendência de se aproximar mais daquele que é mais obediente, está mais perto da gente. Só que a gente não sabe o prejuízo que causa no outro. Quando eu abraço os dois. Quando eu repreendo os dois. Lá em casa o negócio é tão igual que eu disse para o Lucas: se o Gustavo tirar nota baixa na escola, apanha você e ele. Mas eu por quê? Porque você é o mais velho e não ensinou ele. Apanhar os dois. Você já está indo cocô, por que não ensinou? Aí ele fala: que coisa, como é duro ser mais velho. Eu também já passei por isso. É brincadeira, né, queridos? Precisa se tratar com igualdade. Não tem um melhor e um pior. Os dois são filhos. Os 3, os 4 precisam ser tratados com igualdade. Quando é que isso gera irritação nos filhos? Quando pai e mãe entram em conflito acerca da orientação dos filhos. Como eu disse, um diz sim e o outro diz não. Aí para um pode tudo, para o outro as mesmas coisas, não pode nada. Por quê? Qual a diferença? Se A não pode, B não pode. Se existe um limite para o A, precisa existir um limite para o B. Parece algo sem fundamento falar sobre isso. Mas é a origem de muitos problemas de relacionamento entre pais e filhos. Para concluir, quando que gera irritação nos filhos? Quando os pais estão em 2 extremos.
permissivos demais ou severos demais. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Não pode. Por que não pode? Qual a razão? Aí tem pai que para justificar a sua negativa com o filho diz, porque eu não quero. Não, porque eu não quero. Isso não é razão. Você precisa mostrar para ele ou para ela o porquê do não, porque isso vai gerar uma consequência. Então não, agora não. Por quê? Porque ao fazer isso, vai gerar isso. Então não. Você vai fazer com que ele ou ela entenda que você está restringindo algo para que ele não sofra agravos, não sofra consequência. Mas tem casa que pode tudo. E já tem outros que é o outro extremo, não pode nada. Precisa haver um equilíbrio. Encontrar o ponto de equilíbrio. Qual a razão da ira? Da irritação dos filhos? Quando os pais brigam o tempo todo. E desfazem os laços matrimoniais por meio do divórcio. Irrita os filhos. Você tem algum problema no relacionamento com a esposa? Com o marido? Houve uma divergência, aconteceu um problema ali durante o dia? Aguarde as crianças dormirem e resolva entre vocês. Tem casal que despeja o pote na frente das crianças. A palavra mais doce que há quando isso acontece é seu miserável, filho, não sei do que. Nem Jesus fica perto na hora dessa, quem dirá os filhos. Aprenda a quando existe uma divergência de pensamento, aprenda a conversar no momento certo. Tem a hora certa de falar e tem a hora certa de calar. Uma palavra pronunciada no momento errado gera uma consequência desastrosa. É culto de família, eu preciso te orientar. Paulo mostra que a irritação, ela é grave. E ele fala da gravidade da irritação. Para que eles não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A irritação, ela vai se agravando. E aonde está a origem da irritação? Na má comunicação dentro de casa. E aí o texto diz, para que não fiquem desanimados. É o resultado desta irritação, o desânimo. E quando acontece o desânimo, os filhos automaticamente criam algo no seu coração. Eles dizem, não adianta, porque tudo que eu fizer de bom ainda não será suficiente para agradar o coração dos meus pais. Tem uma prova, vou citar um exemplo simples para você, uma prova, e o garoto ou a garota foi lá e tirou 90. Aí traz para o pai, vem todo feliz, porque tirou 90.
Mostra para o pai e para a mãe, olha, eu tirei 90. Aí a mãe e o pai diz, e quando é que você vai tirar 100? Ao invés de compartilhar da alegria, não. Vem com um contraponto. O menino se alegra, ou a moça se alegra, porque tirou uma nota boa, um 90. Aí o pai diz, mas quando é que você vai tirar 100? E aí? Não vai melhorar? Ao invés de dizer, parabéns, que bênção, meu filho. Está vendo? Você é capaz. E se você se esforçar mais um pouco, você tira 100. Você consegue. Viu como você é inteligente? Ao invés de você gerar irritação no seu filho, desânimo, você vai criar um sentimento de estímulo no coração dele. Ele vai falar, meu pai ficou contente, minha mãe ficou contente. Vou me esforçar mais para conseguir e alcançar voos mais altos. Amém? Amém. Se coloque de pé.